Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Supernovas, o nosso programa que traz o resumo das principais notícias da semana. A gente vai começar com a reconstrução do DNA do primeiro homem negro a pôr os pés na Islândia. Essa notícia foi muito legal e não exatamente por reconstruir o DNA de um homem que viveu há 200 anos atrás, porque isso a gente faz com certa frequência na ciência. Se você tiver os restos mortais de uma pessoa que viveu há muito tempo, você consegue reconstruir o DNA dela. Mas o caso do Hans Jonathan, que é o homem que a gente vai falar hoje, foi totalmente diferente. Eles reconstruíram o DNA dele a partir dos descendentes. Observando o código genético de 182 descendentes do Hans Jonathan, eles conseguiram descobrir, deduzir boa parte do código genético dele. Esses são alguns dos descendentes dele que vocês estão vendo aí. Esse aí, inclusive, é bom a gente lembrar, é um dos netos dele que provavelmente é uma das pessoas que mais lembra como era o Hans Jonathan. Apesar dele ter a pele mais escura naturalmente. Por quê? Ele nasceu no Caribe. Ele era filho de mãe escrava e de pai branco, que era dinamarquês. E por causa do pai, ele resolveu servir na marinha da Dinamarca. Só que na Dinamarca era proibida a escravidão. Na ilha que ele morava, não. Ele esperava que, servindo a marinha, no final das guerras napoleônicas, que foi quando ele lutou, ele seria libertado, mas ele não foi. Isso criou uma grande polêmica jurídica na Dinamarca. E antes dele ser condenado a voltar para a ilha onde ele era escravo, ele fugiu para a Islândia e foi uma das primeiras pessoas negras a morar lá. Por causa disso, é que foi tão interessante fazer essa reconstrução genética dele. Porque a Islândia, para quem não sabe, além de ter uma população pequena, essa população é descendente de um número bem pequeno de famílias nórdicas. E por causa disso, seria muito fácil encontrar genes tão diferentes quanto os genes do Hans Jonathan, por ele ter uma origem quase que completamente diferente do resto da população da Islândia. Então, beleza. Eles foram lá, tem uma grande base de dados na Islândia da população, metade da população tem o seu código genético guardado nessa base de dados, e eles foram identificar quais dessas pessoas eram descendentes do Hans Jonathan. E conseguiram, a partir disso, encontrar o caminho que os genes da mãe dele, que era escrava, tinha origens africanas, fez através da população. E por causa disso, eles conseguiram chegar a deduzir 38% do DNA dela, que é equivalente a 19% do DNA do Hans Jonathan. E foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer uma análise genética desse tipo e mostra assim como a Islândia é um lugar muito interessante para fazer esse tipo de coisa. Não só porque a maior parte do código genético da população está guardada ali, pronta para ser analisada, mas porque é uma população muito homogênea. E aí qualquer coisa que se destaca permite deduções tão interessantes quanto essa. O Supernovas fica por aqui. Semana que vem a gente volta com mais destaques de ciência.